Hoje é Dia Internacional de Luta das Mulheres e eu não consegui escolher uma escritora só pra falar aqui no canal. Oi galera, tudo bem? Quem acompanha o Compartilhe Livros com certeza já sabe que esse mês de março eu faço o especial Leia Mulheres aqui no canal, que consiste basicamente em incentivar vocês a lerem mais escritoras. Eu comecei esse projeto no ano passado por aqui e tem um vídeo em que eu explico por que eu faço isso. Para quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. A lista de livros que eu vou ler nesse mês já foi definida, eu postei lá na página do Facebook do Compartilhe Livros e se você não viu, não se esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais. Enfim, eu fui marcada pela Stephanie do canal Mundos Impressos para fazer uma book tag muito bacana que ela criou, chamada Book Tag do Empoderamento Feminino. Achei que tinha tudo a ver com Leia Mulheres e escolhi então gravar hoje, no dia 8 de março. Como que funciona a book tag então? Ela parte da palavra mulher e para cada letra ela pede um tipo de livro, claro, de uma escritora. Então vamos lá. M de mensagem, um livro que traz boas mensagens e ensinamentos. Eu escolhi um livro do qual eu acho que eu nunca falei aqui no canal, que se chama A Vida na Porta da Geladeira e é da escritora Alice Kuipers. Eu li esse livro no ano passado, li super rapidinho e ele é basicamente todo um diálogo entre mãe e filha. Elas quase não se veem e elas se falam por meio de bilhetinhos deixados na porta da geladeira. Por meio desses bilhetes a gente vê todas as questões que envolvem a vida dessas duas mulheres. E é um livro simples, é um livro juvenil, mas que mexeu bastante comigo e que pra mim ficou a mensagem sobre como às vezes a gente acaba priorizando outras coisas, o trabalho, o estudo, enfim, outras pessoas, em vez do que realmente importa, quando a gente devia aproveitar essas pessoas, o que mais importa na nossa vida, enquanto elas ainda estão aqui. Então é um livro que fala de perda e é um livro que me fez pensar muito nisso, nessa questão de como a correria acaba afastando a gente das pessoas que são importantes, enfim, das coisas que deviam ser prioridade na nossa vida, mas por algum motivo, muitas vezes não são. Segunda categoria da tag, letra U. U de único. Um livro que segue um caminho diferente do que é recorrente em um mesmo gênero literário ou época. Eu escolhi um livro que eu li recentemente, que é O Perfume da Folha de Chá, da Dinah Jefferies. Esse livro foi publicado em 2015, acho, 2016. Tá chegando no Brasil agora, lançamento. E, gente, ele não parece nada com o livro do século XXI, sabe? A história se passa nos anos 20 e é muito romance clássico, assim. Então, a protagonista desse livro é a Gwen, e ela é britânica e se casou com um cara que, apesar de ser britânico, vive no Ceilão, que é o atual Sri Lanka, que na época era colônia da Inglaterra. Esse cara é um plantador de chá e a Gwen tem que viajar então para esse lugar, para essa fazenda onde ela vai viver a partir do casamento. Só que assim, é um lugar super diferente de tudo que ela conhece e existem muitos segredos no passado do marido dela. E aí o que acontece? Ela vai ficar grávida e aí quando nasce, vai ter... Gente, não posso contar, senão vai ser spoiler. Mas assim, ela vai se ver num drama e num dilema muito louco e ela também vai criar um segredo que pode destruir a vida dela. Eu achei muito cara, assim, de romance romântico, romance clássico, sabe? As descrições, a mocinha, o enredo, a época. Então, eu acho que é um livro que foge bastante de um livro lançado em 2017 aqui no Brasil. Recomendo, achei bem bacana, li super rapidinho, achei uma leitura bem legal. O Perfume da Folha de Chá. Terceira categoria, L de livre. Um livro que quebra tabus, regras, dogmas, padrões. Eu escolhi a minha leitura atual, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Eu li o Vozes de Chernobyl no ano passado, foi um dos melhores livros do ano, um livro que mexeu muito comigo. E um dos livros selecionados para o Leia Mulheres, então, foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse livro quebra padrões por dois motivos. Primeiro, em relação à forma. A Svetlana, ela trabalha com depoimentos. Então, no caso desse livro, ela procura veteranas de guerra da Rússia, e não só da Rússia, né, de toda a União Soviética, e ela vai ouvir o que essas mulheres têm a dizer. Então, o livro tem uma estrutura diferente, em que ela mescla um pouco das impressões dela ao conhecer essas mulheres, ao decidir escrever esse livro, e os depoimentos de cada uma dessas mulheres no front. Esses depoimentos, às vezes, são feitos em grupo, às vezes são individuais, às vezes são mais pessoais, às vezes são mais
analítico, sabe? Então, assim, é uma forma muito diferente de literatura, que mescla um pouco de literatura e jornalismo, que tem toda uma questão de identidade, tem toda uma questão histórica, né? Como documento histórico. Então, assim, é uma forma que eu acho difícil de enquadrar dentro de um padrão. E em relação ao conteúdo, é muito bacana porque você tem mulheres que foram para a guerra e que foram esquecidas e silenciadas ao longo da história. E eu não tô falando só de enfermeira, não. Tem mulher aqui que é franco-atiradora, tanquista, piloto e um monte de outras coisas que muitas vezes a gente não imagina que tinha mulheres lá na Segunda Guerra Mundial fazendo essas coisas. Pelo menos na União Soviética tinha, e muitas. Então eu acho que quebra também um padrão de pensamento, essa coisa de só homem vai pra guerra e tal. Quarta categoria, H de hilário. Um livro hilário, mega engraçado, que nos deixa leves, na paz de espírito ao ler. Como vocês sabem, eu adoro um livro que destrói minha cabeça, então eu não tenho muitas opções que me deixam com paz de espírito. Então eu vou tirar essa parte da paz de espírito e falar só de um livro leve e engraçado. O livro que eu queria falar era o Placas Tectônicas, mas por coincidência foi o livro que a Stephanie falou, então pra não repetir, eu escolhi falar do Divã, da Marta Medeiros. Já falei desse livro algumas vezes aqui, creio eu, mas o Divã é um monólogo em que a gente tem a Mercedes, que é uma mulher numa crise de meia-idade, e ela vai estar em terapia. E a gente tem, então, tudo que ela vai falando pro psicólogo. E apesar de ter alguns dramas aqui, o livro é narrado de uma maneira muito engraçada, então eu gargalhei, assim, várias vezes lendo. Ele é bastante poético e ele também é curtinho, então acaba sendo uma leitura leve. Então fica a dica aqui pra vocês, Divã. Próxima categoria. Falhou. Próxima categoria, E de estereótipo. Um livro estereotipado que costumam rotular, mas que ao ler você percebe que ele é muito mais do que uma etiqueta. Eu escolhi o Orange is the New Black, da Piper Kerman. Por que eu escolhi esse livro? Como a maioria das pessoas, imagino eu assisti a série primeiro, e aí eu me interessei em ler o livro, fui ler o livro. Só que quando a gente assiste a série, a gente imagina que o livro é aquilo da série, então a gente já meio que rotula. E na verdade não é. Enquanto a série tem uma questão muito forte, por exemplo, dos relacionamentos entre as detentas, e muda também algumas coisas em relação ao que acontece aqui realmente com a Piper, o livro ele é muito mais uma crítica ao sistema prisional. Tudo bem, a série acabou trazendo isso também, né, nas últimas temporadas, mas o foco inicial não era esse. Quando eu li o livro, eu só tinha assistido a primeira temporada. Então eu imaginava que ia ser parecido, e na verdade foi muito além disso. O livro traz muitos números, muitos fatos, e uma crítica, assim, muito contundente ao sistema prisional dos Estados Unidos e que pode ser aplicada aqui ao Brasil em muitos aspectos. Então foi um livro que me fez pensar muito nessa questão do sistema carcerário, das mulheres em especial dentro desse sistema, e eu acho que é um livro bastante interessante nesse sentido. Então não tem aqui romance, Alex, Pussei e todas essas coisas. Não é o que se espera quando a gente assiste a série, mas vai muito além disso. Última categoria, R de raro. Um livro raro, difícil de encontrar, que você acredita que deveria ser mais divulgado, propagado. Eu escolhi um livro que eu já resenhei aqui no Leia Mulheres do ano passado, que é o Coroações, da Débora Garcia. Como esse livro é uma edição independente, a gente não acha em qualquer lugar, mas é um livro que vale muito a pena ler. A Débora é poeta, e ela escreve, então, sobre a condição da mulher, sobre a negritude, a ancestralidade, questões cotidianas de uma pessoa da zona leste de São Paulo. Eu amo poesia periférica, vocês já sabem disso, mas a Débora, ela tem um espaço, assim, reservado no meu coração. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro, eu acho um livro sensacional. Sério, gente, vale muito a pena, é o tipo de livro necessário e que é um crime que não seja um best-seller. Bom, então essa foi a tag do empoderamento feminino. Pra passar pra frente, uma coisa que eu quase nunca lembro de fazer quando eu tô gravando, eu vou taguear a Nanda Lisboa, do canal da Nanda Lisboa, a Tari, do Literatur TV, e a Gabriela, do É o Último, Eu Juro. Quem se interessar pelos canais das meninas que eu tagueei, eu vou deixar aqui também na descrição, assim como o link do canal da Stephanie, que criou a tag. Por hoje é isso então, galera. 8 de março é dia de luta, não é dia de flores. Aliás, né, é um dia pra lembrar a luta, porque a luta das mulheres não acaba nunca, não é só um dia do ano. Então o que eu desejo pra vocês mulheres nesse dia 8 é muita força sempre. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal. Se você quer ler textos meus, também tem o link do site Plano Crítico, para o qual eu escrevo aqui na descrição. E hoje eu fico por aqui. Beijinhos e até a próxima!